Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, nós estamos aqui nesta noite, né? Temos louvado o nome do Senhor. Queremos agora falar da sua palavra. Estamos chegando aí ao final do nosso ano, né? Logo estaremos entrando em 2026. Queremos pedir que a graça de Deus seja sobre a nossa vida. Amém? Quero ler com os irmãos uma palavra bem conhecida, que está no Evangelho de João, capítulo 2. Nós estamos aproximando de festividade, então vamos falar de festa, né? As bodas em Caná da Galileia. Louvado seja Deus. João, capítulo 2. Três dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi Jesus convidado também com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, em cada qual cabiam 2 ou 3 metretas. Ordenou-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom e, quando já tem bebido fartamente, então serve o inferior, mas você guardou até agora o bom vinho. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Glória a Deus. Pastor já orou, né? Então vamos falar da palavra de Deus. Prezados, quando nós olhamos para alguns textos da Bíblia e nós meditamos profundamente naquele texto, cada texto nós encontramos princípios da palavra, princípios para nós seguirmos, princípios para obedecermos. Nós podemos dizer, como disse certo escritor, certas passagens da Bíblia, certas passagens do Novo Testamento são como que parábolas em movimento. E nesse texto que nós lemos, prezados, não é diferente. Nós encontramos aqui as bodas em Caná da Galileia. Ali estava a mãe de Jesus. Jesus foi convidado para esta festa, e também os discípulos de Jesus. Nesta época que ainda não havia apóstolos, eram apenas discípulos, porque Jesus estava iniciando o seu ministério. E chegou no momento daquela festa, que geralmente a festa de casamento judaica era uma festa que durava 7 dias. Era uma festa que eles faziam, a festa de verdade mesmo. Era para casar mesmo, não descasar nunca mais. E chegou no momento, não sei se foi no primeiro dia, no segundo dia, de repente falaram para Maria que tinha acabado o vinho. E Maria, então, o que ela fez? Ela não foi falar com o pai, ela não foi falar com o noivo, ela foi falar com Jesus: olha, eles não têm mais vinho. A situação havia ficado realmente delicada, porque o vinho era algo importante para a festa judaica. E Jesus, olhando para a mãe dele, disse: mulher, o que tenho eu contigo? Jesus estava dizendo assim: mulher, o que nós temos em comum? Ainda não é chegada a minha hora.
Jesus certamente estava se reportando uma hora da crucificação, mas também Jesus sabia que aquele momento que ele deveria se apresentar e fazer alguma coisa não era chegada a sua hora. E aí Maria olha para os garçons, para os serventes, e diz assim: fazei tudo quanto ele vos disser. E haviam ali 6 talhas de pedras, que cada uma delas cabiam mais ou menos 70 litros de água. E Jesus então mandou que eles enchessem aquelas talhas, e encheram aquelas talhas de pedra de água. E logo em seguida Jesus manda, o servente manda o garçom pegar a água e levar para o mestre-sala. E quando o mestre-sala prova aquela água, que já não era mais água, que já havia sido transformada em vinho, ele fica admirado e chama o noivo. Olha, como que vocês fazem um negócio desse? Todo mundo serve o bom vinho no princípio e deixa o inferior para depois, mas vocês trouxeram agora o bom vinho. Ele não estava sabendo daquilo que havia acontecido. Prezado, nós vemos aqui acontecimentos maravilhosos. Nós vemos aqui lições que nós podemos tirar deste milagre de Jesus nas bodas de Caná da Galileia. E a primeira lição que nós vemos aqui, meus prezados, é que a presença de Jesus não evitou a crise. A Bíblia diz que Jesus estava ali. Não somente Jesus, mas também os seus discípulos. Então havia ali muitas pessoas e principalmente a presença de Jesus, mas no entanto, aquele problema aconteceu mesmo com a presença de Jesus. Será que Jesus não sabia que haveria de acontecer alguma coisa? Nós sabemos que Jesus, meus prezados, era profeta, e que muitas vezes ele fez coisas, ele falou coisas que aconteceram, que iria acontecer. Então muitas vezes Jesus recebia a revelação de Deus, mas nós sabemos que Jesus estava presente ali, e aquele incômodo, aquela coisa ruim aconteceu. Já pensou, alguém começa a conversar e diz: olha, acabou o vinho. Prezados, muitas vezes nós achamos, ou nós temos a falsa ideia, que pelo fato de sermos cristãos, de sermos crentes, de termos Jesus na nossa vida, coisas ruins não nos acontecem, não deveriam acontecer. Às vezes o mundo critica pessoas que são cristãs, dizendo: olha, mas ele não é crente, como que aconteceu esta coisa na sua vida? Ele não é cristão, aquilo não é da igreja, aquilo não é uma igreja, porque aconteceu aquilo. Como nós às vezes vemos aí enchentes, incêndio, que às vezes queima a igreja, queima propriedades dos cristãos, e muitas pessoas questionam: mas Jesus não está na vida daquelas pessoas, eles não são cristãos, não deviam ser protegidos. Esta é, meus prezados, uma falsa ideia, que muitas vezes a presença de Jesus não vai impedir de que nós passemos por momentos difíceis. A presença de Jesus na nossa vida não vai impedir que muitas vezes nós sejamos acometidos de algum tipo de enfermidade, que muitas vezes nós passemos uma semana terrível, que pedimos a misericórdia de Deus. Muitas vezes coisas ruins podem nos acontecer, mesmo nós tendo a presença de Jesus. Então, o que nós precisamos fazer, meus prezados, é entender que a presença de Jesus não vai impedir o mal nos acontecer. Veja, quando o apóstolo Paulo estava sendo levado de Cesareia de Filipos para Roma, quando ele embarcou naquele navio, nós sabemos muito bem a história, porque nós estudamos há pouco tempo aqui na nossa escola bíblica, que o apóstolo Paulo, mesmo estando ali naquele navio, mesmo o anjo de Deus se apresentando a ele, dizendo que não iria se perder nenhuma pessoa, a Bíblia diz que eles passaram 14 dias sem ver sol, sem ver estrelas,
sem ver a lua. Eles passaram 14 dias sendo sacudidos pelas ondas do mar de um lado para o outro, não tinham condições nem mesmo de comer. No entanto, o apóstolo Paulo diz: o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, e nenhuma pessoa vai se perder, com exceção da carga e do navio. Meus prezados, o anjo de Deus estava naquele lugar, mas no entanto eles passaram 14 dias de grande tribulação e angústia. Você sabe o que é você viver no mar por 14 dias sendo sacudidos, onda para lá? Muitas pessoas passam mal só de estar num navio. Imagine 14 dias. Talvez muitas pessoas ali tivessem questionado: mas se Deus está com você, por que isso está acontecendo? Muitas vezes, irmãos, é preciso que aconteça uma crise para que a verdadeira fé se manifeste, não é verdade? Se tudo está muito bem na nossa vida, se nós não passamos por nenhum percalço, se nós não enfrentamos nenhuma luta, nós não estamos sendo preparados para vivermos uma vida de fé, porque fé não é somente acreditar que Deus vai fazer um milagre, mas fé também é sabermos que nós vamos passar por momentos difíceis e nós vamos continuar acreditando no Senhor. Aleluia! Esses dias eu vi de relance um vídeo no YouTube, uma entrevista, uma pessoa que estava sentada numa cadeira de roda, e ele estava dizendo: eu não vim para Jesus me tirar da cadeira de rodas, eu não vim para Jesus me curar, eu vim para Jesus porque Jesus me salvou, Jesus tocou na minha vida, eu vim para Jesus porque um dia eu vou estar no lugar melhor do que eu estou hoje. Então, prezados, muitas vezes nós precisamos saber que coisas ruins podem acontecer na nossa vida e nós não devemos olhar para trás. Então, a primeira lição que nós vemos nesse texto é que a presença de Jesus, meus irmãos, não impediu que aquele casamento passasse por aquela crise.